Olá, sejam bem-vindos. Pessoal que entrou agora, seja muito bem-vindo. E eu vou falar sobre o Mahalila, que é um jogo terapêutico fantástico e que vocês, como terapeutas, devem ter. Para quem está chegando agora, né, não sabe do anterior, nós estávamos numa reunião internacional de Reiki, que nós fazemos aqui periodicamente, e o pessoal já havia pedido, né, em outros momentos, para que eu mostrasse e falasse sobre o Mahalila, e nós decidimos que seria hoje. Então, já está conosco aqui o pessoal dos outros países que já estavam no Reiki, e agora estão entrando as pessoas interessadas somente no Mahalila, tá bom? Então vamos lá, Érica, o que é o Mahalila, afinal de contas? O Mahalila é um jogo terapêutico de origem hindu, secular, e eu vou explicar melhor e mais detalhes nos próximos encontros, tá bom? E ele foi criado através de uma inspiração também. Essa inspiração foi enviada pelo deus Shiva a um grupo, né, de mestres hindus, isso lá naqueles idos, né, lá para lá seculares, porque eles entenderam que a sociedade estava se desvirtuando demais dos seus valores e ninguém conseguia retomar isso. Então esse grupo de mestres se reuniu, pediu a Shiva uma inspiração e Shiva então enviou o Mahalila, tá? Bom, o Mahalila então ele é um jogo de tabuleiro e que também é jogado com um dado, aquele dado comum de 6 lados, tá bom? Bom, como é que ele é então? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui as várias possibilidades de você ter o seu tabuleiro. Este aqui é um pequenininho, feito em tecido, é o Mahalila Healthfulness, que é aqui do meu método, da minha empresa, e que ele tem aqui uma série de mistérios, tá? Provindos lá do hinduísmo. Eu não inventei nada, tá? Eu só coloquei, e por isso que é muito importante fazer o curso completo comigo para você entender tudo, tá? Bom, então você tem aqui o tabuleiro Healthfulness em tecido. E por que ele é bom, né? Ele é maleável, ele é fácil de você levar para cima e para baixo. Outra coisa, quando você compra comigo, você vai comprar ele em PDF, então ele vai chegar aí para você imprimir. E aí você pode imprimir no material que você quiser, tá? Então tem tecido, tem papel, tem lona, adesivo. Eu tenho muitos clientes que mandam fazer em adesivo, colam na mesa e ele fica fixo, tá? Inclusive como foi usado por muito tempo lá nos idos da Índia, tá bom? Bom, aí qual é a vantagem dele? Terminou o atendimento, você dobra bem pequenininho, vamos dobrar aqui rapidamente, só, né? Já põe o dado no meio e ele pode ir no bolso, ele pode ir na bolsa, né? Você pode guardá-lo como quiser, tá? Porque ele não vai estragar e você pode levá-lo para onde você quiser e jogar a hora que você quiser, tá? Mas nós não vamos usar este de tecido, vou pôr aqui do lado. Hoje nós vamos usar este aqui, que ele é impresso em papel, tá? É um papel especial, um papel mais durinho. Inclusive ele é papel fotográfico, tá, gente? Esse aqui eu pedi para imprimir em papel fotográfico, tá? No tamanho A3, esse daqui. Bom, então vamos conhecer um pouco do tabuleiro. O meu tabuleiro, ele vem Mahalila escrito em cima. Maha quer dizer jogo, tá? Lila quer dizer vida. Então Mahalila é o jogo da vida. E Mahalila Healthfulness, justamente porque ele vai trazer os mistérios que a Healthfulness proporcionou na hora da elaboração deste tabuleiro. Outra coisa, gente. Érica, você que elaborou este tabuleiro, eu elaborei, gente, a energia e um pouco do design desse tabuleiro, tá?
Você vai encontrar tabuleiros semelhantes e você vai encontrar tabuleiros bem diferentes. Porém, todos eles têm que obrigatoriamente seguir algumas questões que são: primeiro, olhem aqui, vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Ele tem que ter 10 colunas na vertical. E depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas na horizontal. Todos eles devem ter cobras e espadas. Dá para ver aí? Tá? Isso é o obrigatório num tabuleiro de Mahalila. Sem isso, o jogo não acontece. Bom, e aí como que vai acontecer, como que é então a sessão terapêutica de Mahalila? O Mahalila ele pode ser feito ao vivo com o cliente presencialmente ou como é a maioria dos meus atendimentos aqui, que é online. Isto é, eu onde quer que eu esteja e o meu cliente onde quer que ele esteja, certo? Não tem problema nenhum. Quando ele é ao vivo, o cliente coloca, a gente já avisa previamente, e ele traz um objeto dele, um objeto pequeno que caiba aqui dentro dessas casas. E quando é online, eu utilizo um objeto meu para simbolizar este meu cliente, já que ele é um jogo de dados, né? E onde a gente avança ou retorna nas casas desse tabuleiro. E aí, como então vai funcionar esse caminho, esse percurso da vida deste cliente? Bom, então vamos explicar aqui para vocês o seguinte. Vocês estão vendo que tem 8 cores, né? Cada linha tem uma cor. E alguns atentos já falaram, olha, são as cores dos chakras. Isso mesmo, tá? Aqui nós temos as cores dos 8 chakras principais. Cada movimento, tá, deste cliente, de acordo com o dado do jogo, vai levá-lo a seguir por um dos chakras, ou de um chakra ele vai para outro, ou de um chakra ele volta, ele retorna para um outro. E é muito importante perceber. Uma das coisas que eu ensino muito nos meus cursos de chakras é que o pessoal fala que o chakra ele é uma roda, que ele é, né, o movimento de uma roda. Mas além de ser o movimento de uma roda, os chakras são o movimento da própria vida, né? É aquilo que nos conduz à vida, a esse movimento interno que nós temos. Então, por exemplo, a minha profissão exige muito do meu chakra laríngeo, que fica aqui nessa região, tá? Tanto que essa semana é uma semana de curso intensivo, eu tô falando de manhã, à tarde e à noite, e hoje eu já apresento uma certa rouquidão, tá? Hoje à tarde pegou mais forte, certo? Então, o que acontece com esse meu chakra? Ele, notadamente, ele tá um pouquinho aí desregulado, e assim que eu terminar o dia de hoje, eu vou ter que fazer uma energização maior nele, certo? Um chakra desregulado desregula os outros, certo? Bom, de qualquer maneira, isso também vai aparecer no jogo, tá? Depois vocês vão entender melhor como é isso. No meu tabuleiro, eu coloco o símbolo de cada chakra, tá? No centro dele, no local realmente que eles são relativos aqui no tabuleiro da vida da gente, tá? E outra singularidade importante é, olhem para as espadas e as cobras. Então vamos lá. Eu tenho aqui um cabo de espada e uma ponta de espada que vem para cá. Quando o meu dado cai num cabo de espada, automaticamente o dado vem para a ponta dessa espada. Isto é, há uma ascensão dentro do jogo, tá? E vocês vão entender depois
porque a gente sempre vai estabelecendo as relações de uma casa com a outra. Ou se é uma ascensão, uma ascendência, ou se é um retorno, uma regressão. Por outro lado, eu tenho a cobra. Quando o meu dado cai na cabeça da cobra ou da serpente, eu volto para casa, onde está o rabo da cobra, tá? Então, é um jogo de virtudes e de defeitos, digamos assim, tá? Bom, e aí como é que vai funcionar o jogo, Eric? Eu quero ver isso em ação. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Então, vocês são meus clientes hoje, estão online, eu não tenho nenhum objeto pessoal com a energia de vocês, então eu vou usar o meu anel, tá? Então o meu anel vai simbolizar o grupo. Outra característica interessante do Mahalila é que todo mundo vai se posicionar aqui nesta casa 68, que é a casa da consciência cósmica, que é de onde todos nós viemos um dia e para onde nós retornaremos, né? E de onde nunca sairemos durante a nossa vida aqui na Terra, tá? Então a gente começa o jogo aqui na casa 68. Neste momento, eu peço para o meu cliente para que ele relaxe bastante, né? Para que ele fixe bem o seu pensamento, a sua energia, o seu pedido, tá? Junto à consciência cósmica, da maneira como ele entender, não tem problema nenhum, tá? Então ele fica aqui alguns minutos, alguns segundos, quando ele estiver preparado, ele me fala e nós vamos iniciar o jogo, certo? Vamos tomar uma aguinha, né? Para lubrificar um pouco. Bom, então o cliente chegou, falou, Érica, tô pronto. Então vamos lá. Neste momento, o objeto dele continua nesta casa e nós vamos pegar o dado. Vamos jogar o dado número 5. A gente não sai. Nós só podemos iniciar o jogo quando sai o número 6, que é um número sagrado e que aí depois eu ensino para vocês no curso, ou quando é um atendimento, eu explico também. Se a pessoa está sozinha, eu vou jogar o dado imediatamente. Se tem mais alguém, vai para o próximo jogador, tá? Então, como estamos sozinhos aqui, vamos de novo. 3, não saiu. 4, não avanço. 2, também não. 4, também não. 1, de jeito nenhum. 1 de novo. 2. 6. Agora eu avanço. Antes de avançar, deixa eu explicar aqui para vocês. Aqui dentro do método Mahalila, eu ensino também aos meus alunos terapeutas essa demora, muitas vezes, esse número de dados, então tudo a gente anota, tá? Porque tem aí uma simbologia e nós vamos aproveitar ao máximo todos os conhecimentos e simbologias que o jogo nos oferece, tá? Então veja, quantas jogadas nós fizemos antes de aparecer o número 6. Lembrando que sabendo que cada número tem um significado, uma história dentro do inconsciente deste cliente, nós podemos imaginar a demora para iniciar o jogo com o 6. Outra característica importante no Mahalila. O Mahalila nunca começa na casa 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 5. Ele só se inicia pela casa 6. Isto é, não importa o número de jogadores, tá? Tem que ser 6. Então, vamos direto para a casa 6. Então, eu pego o objeto do meu cliente e coloco aqui. Deixa eu mostrar para vocês a casa 6. 1, 2, 6, tá? Aqui, deixa eu ver, dá para ver? É a casa do apego, é a casa do condicionamento, tá? Todos nós iniciamos por aqui. Por quê?
Porque todos nós temos apegos e condicionamentos na nossa vida. Aí você diz, Érica, eu já fui muito apegada, hoje eu já não sou mais. Hoje não, mas no passado ou na base da estrutura da formação de quem você é hoje, o apego esteve presente. Ou você acha que você não é, mas você é. E o jogo é quem vai revelando isso, tá? E aí tem toda uma interpretação que o terapeuta faz pro cliente sobre esta casa, tá? Então veja, casa 6, casa do chakra base. Isso é importante prestar atenção. Bom, lemos, já sabemos o que ocorreu aqui, já sabemos o motivo deste 6 ser inicial e vou para o dado de novo. 1. Ele vem para a casa da vaidade. E não é só essa vaidade externa, tá, gente? É a vaidade como personalidade da mente, como personalidade da alma, como personalidade dos corpos sutis. A vaidade aqui neste jogo, ela vai ter um aspecto negativo, por quê? Porque tem uma cobra, uma parte da cobra. No caso aqui nós temos o rabo de uma cobra, que é para onde o jogo tem que retornar caso ele tivesse caído na cabeça, tá? Então nós temos que falar de ego, de inveja, né, de medos. Então nós vamos estabelecendo essas questões dentro do jogo. Preste atenção que 2 rodadas, 2 vezes ele continua no chakra base, tá? Eu vou até contar para vocês uma historinha rápida de um cliente que eu tive, tenho ainda. Ele chegou aqui aos 27 anos, querendo saber o porquê que ele nunca havia morado nem com a mãe, nem com o pai. E que era uma situação que ele almejava, que ele esperava, que ele desejava durante toda a vida dele. E que a mãe, o pai não. O pai casou, formou outra família e era muito claro que ele não fazia parte. A mãe também teve um outro casamento, teve mais 2 filhos, também nenhum foi criado com essa mãe. E esse rapaz, ele passou a vida querendo que a mãe tivesse condições de juntar todo mundo e que eles pudessem viver. E a mãe sempre tinha aquela promessa, né? O ano que vem a gente vai, daqui a um tempo a gente vai, mas é que a mãe agora tá fazendo isso, não vai dar agora, mãe... Bom, e chegou aos 27 anos sem ter conhecido o seio familiar com uma mãe. No Mahalila é que ele foi entendendo, gente, o porquê dessa história dele, tá? E ele também percebeu que ele jamais moraria com essa mãe. Foi uma consulta muito emocionada, ele chorou muito, mas dentro do jogo ele conseguiu perceber aprofundamentos que ele não tinha tido anteriormente, mesmo fazendo terapia, tá? Por isso que eu acho que o Mahalila é um jogo muito, muito profundo. Óbvio que aqui em poucos momentos a gente não vai conseguir aprender essa profundidade, mas ele é. E aí esse rapaz entendeu, né? E aí, com o passar do tempo, dos meses, ele foi elaborando cada vez melhor isso, mas ele se libertou do desejo, tá? Do apego. Eu me lembro muito da primeira casa, por isso que eu lembrei do caso dele, porque ele volta várias vezes no jogo para casa 6, tá? Então ele tinha esse apego, esse desejo, esse apego de um dia viver com a família toda unida. E aí quando ele entende que isso não vai acontecer, ele entende os motivos pelos quais isso nunca aconteceu, ele se liberta e aí ele despreende na vida e consegue ser feliz, tá? E num outro momento até eu conto melhor para vocês, ou posso até usar o jogo dele como exemplo, uma vez que está autorizado por ele. Bom, então casa 1 da vaidade, então veja, eu tenho casa 6 do apego, em seguida vaidade. Percebe que eu estou com casas coladas? Isto é, com emoções que estão interligadas e que estão trabalhando de uma maneira desde a minha infância,
né? Porque chakra base é formado até os 7 anos, e tudo ali é absorvido e apreendido até os 7 anos. Então ele vai ter já 2 situações, problemas no chakra base, até porque é onde aparecem já 2 rabos de serpente, certo? Bom, aí eu vou para o próximo dado. 1 de novo, tá vendo? De 1 em 1, ele tá precisando resolver muita coisa, né? Aqui. Então é o chakra da avareza. Aquilo que faz com que a gente não prospere na vida, tá? É a pobreza espiritual, é a pobreza emocional e que, via de regra, está intimamente, diretamente ligada ao apego, tá? Novamente, chakra base, certo? Mais um. 3. 1, 2, 3. Vai cair no divertimento. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá certo. Divertimento. Então aqui a gente já passa para outro chakra, estão vendo? Já mudei de linha, já mudei de chakra. Agora deixa eu mostrar para vocês. Ele vai cair aqui, ó, num pedaço do cabo da espada. Aqui ele não sobe, ele só sobe se ele cai na ponta, tá? Bom, então é a casa do divertimento. E aqui nós podemos fazer novamente os paralelos entre luz e sombra. O divertimento O divertimento, gente, ele vai nos falar sobre o quê? Sobre os nossos prazeres na vida, aquilo que é bom e até aquilo que não nos diverte. Então ele vem, aqui nesse nosso jogo, ele vem de rabos de serpentes, isto é, tem sempre um problema aí no meio, um emaranhado, um segredo, uma desmotivação, qualquer coisa. E aí ele vem para uma casa limpa, eu não tenho serpente aqui, tá? Ou melhor, eu tenho um pedacinho da curva do movimento serpental. Então eu também vou analisar. Então ele vem por tudo isso. Como é que é o divertimento? Aqui a gente está jogando aleatoriamente. Mas se é um cliente real, eu posso pensar e investigar junto a ele se nós não vamos ter aqui alguns problemas no quesito divertimento. Isto é, drogas, luxúria, pessoas que mentem para os outros para ganhar vantagem, mas se divertem, têm prazer com isso, tá? Como pode dizer também que ele tem que se abrir a mais divertimento, ao invés de ficar soturno, tá? Próximo. Mais um. Aí esse eu vou cair na inveja. Ah, Eric, a pessoa recebe muita inveja? Não, aqui é ela, tá? Ela tem que trabalhar melhor os aspectos de inveja. E aqui, gente, quando cai nessa casa é unânime, né? Ah, mas eu não tenho inveja. Se você não tem inveja, você tá morto, né? Porque a inveja, ela é uma emoção primária. Então você sente, diante de qualquer situação, ela pode ser gerada. O que diferencia de uma pessoa aí mais centrada, com mais autoconhecimento, é que ao sentir essa inveja, ela já trabalha o emocional e transforma isso e aí num sentimento ou numa emoção referente à situação que ela está vivendo. E é uma cabeça de serpente, tá? Caiu na cabeça da serpente, ele volta para onde está o rabo. Vai cair na vaidade, tá? Gente, vocês estão percebendo como é que funciona esse jogo? E aí, cada vez que cai numa casa, o terapeuta já está preparado, ele já estudou, e ele vai explicar para o cliente o que cada casa significa, tá? Não é só caiu na casa da alegria, na casa da tristeza, da inveja, da avareza, do apego. Não, tá? O terapeuta, ele vai, além de explicar essa casa,
ele também vai relacionar cada nova casa pela qual o cliente chega com o seu dado na sua vida, como também vai explicar quando cai no cabo de uma espada e ele acende, quando cai na cabeça de uma serpente e ele retorna, tá? Durante o jogo, é muito interessante, uma explicação que eu gosto muito também é que o Mahalila, ele é conhecido como o jogo da sincronicidade. Isto é, quando você começa a jogar o Mahalila, você não espera, o cliente não espera, mas um sincronismo, ele fica presente e ele vai aparecendo muito durante o jogo, certo? Então, por exemplo, o cliente diz e fala, não, realmente, eu já vinha pensando sobre a inveja, ou eu passei por uma situação que me fez ver, né? Ou vem uma outra situação que mostra né, essa inveja ou essas situações dentro do jogo da vida dele, tá? Bom, e como é que o jogo termina, Érica? De dado em dado, a gente vai subindo e descendo. O ideal é que o dado chegue até a casa 72, certo? Só que a 72, ela é um rabo de serpente. Então, ela volta para 51, certo? Então, na verdade, a gente tem que parar na 71, que é a casa da consciência em atividade. Outra característica, às vezes você joga o dado, ele passa do 72. E aí, como é que faz? Aqui no Mahalila, existem aí outros métodos, mas no Healthfulness, aliás, vamos supor caiu 74, tá? Então eu venho, são duas casas acima das 72. Uma, duas, ele vem para o 71, tá? Outra coisa, às vezes o jogo se alonga, porque a história de vida desse cliente é uma história que vai precisar descer para retomar esses aspectos do passado ou dessas consciências que estão aqui, né? Nós temos 72 consciências humanas, tá? Em concomitância com as consciências divinas, certo? Então ele tem que passar por elas para entender sobre essa queixa que ele trouxe aqui. O Mahalila também, gente, ele trabalha com uma queixa por sessão, tá? Então é importante também dizer isso ao cliente, que ele tem que ter muito claro qual é o tema que ele quer trabalhar neste dia, certo? Eu também não preciso fazer Mahalila só quando está tudo ruim. Eu posso fazer uma Mahalila para qualificar, para autoconhecimento, para gerenciamento emocional, certo? O Mahalila, ele vai servir para tudo. Tudo bem até aqui para vocês? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Depois nós vamos marcar outros encontros, tá? Para que eu possa dar um pouco mais de dados para vocês. E aí vocês decidem se vocês querem passar por uma sessão de Mahalila comigo ou se querem fazer já o curso de Mahalila online, tá, gente? Né? Como vocês são todos aí de outros países, tem uns brasileiros aqui, né, que pode fazer presencial, mas pode fazer online também. E aproveitando aqui, já que a Soraya já me informou que este vídeo vai ficar público, né, para nos mantenedores de vocês, também dizer que quem quiser me levar para que eu dê o curso no seu espaço, na sua cidade, no seu estado, no seu país, é só entrar em contato comigo, tá? Eu passo as informações para vocês, a gente vê as melhores datas disponíveis aqui para os dois lados e, havendo disponibilidade, eu vou sim, com o maior carinho, o maior prazer, a maior alegria, né? Ministrar o curso aí no seu local, tá? E o Mahalila, para quem não pode me levar e não pode vir até a mim presencialmente, pessoalmente, pode fazer online, tá bom? Então é isso, gente. Façam sim, marquem o seu horário de Mahalila, vocês vão ver
quantas informações vão surgir e aflorar sobre a sua vida, sobre o seu caminho e sobre o seu propósito, a sua missão, a sua alegria aqui na Terra, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou me despedir agora, né, do público em geral. A Soraya vai abrir os microfones e aí nós vamos conversar, tá bom? Mas deixa eu fazer aqui a minha despedida para o público em geral. Então, você que está assistindo, né, aqui este vídeo nos canais, se gostou do Mahalila, quer fazer uma consulta, entre em contato comigo. Quer levar o curso para o seu lugar, entre em contato comigo. Quer fazer o curso online, também é só entrar em contato comigo que eu passo as informações para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença. Até o próximo encontro.